Olá, que Jesus possa iluminar as nossas mentes e envolver os nossos corações. No nosso estudo de hoje, vamos abordar um trecho do Evangelho segundo Lucas, que Allan Kardec incluiu no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. A frase bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, foi pronunciada por Jesus no Sermão do Monte, que é conhecido também como Sermão da Montanha, em que ele descreveu as bem-aventuranças, ou seja, no sermão em que ele revelou o que era necessário para nós conquistarmos a verdadeira felicidade. E é importante notar que essa foi a primeira de todas as bem-aventuranças que ele proferiu no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que significa essa expressão pobres de espírito? Logo no início do capítulo, Allan Kardec esclarece que ao dizer pobres de espírito, Jesus não estava se referindo àqueles que são desprovidos de inteligência, mas sim àqueles que são humildes de espírito, porque Jesus diz que o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Então, com essa afirmativa, Jesus revela que felizes são aqueles que são humildes de espírito, de coração. Não necessariamente os que estão em uma posição social humilde, ou os que estão carentes de recursos materiais, ou ainda os que se vestem modestamente, por exemplo, mas sim aqueles que conquistaram a verdadeira humildade, que é uma virtude que está no íntimo de cada um, está dentro e não fora. O objeto do nosso estudo está nos itens 5 e 6 desse capítulo, do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. No item 5, Allan Kardec transcreve uma passagem que está no capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas, em que o apóstolo narra que, num determinado sábado, Jesus foi convidado a fazer uma refeição na casa de um fariseu ilustre. Lá, ele notou que os convidados escolhiam os primeiros lugares, ou seja, os lugares de honra, que eram os lugares mais próximos do dono da casa, do anfitrião. E é bom lembrar que naquela sociedade o local na mesa era importante, porque evidenciava a posição social e a reputação do convidado. E a partir do que tinha observado, Jesus, que nunca deixava passar uma oportunidade para ensinar, conta uma parábola aos discípulos que o acompanhavam. Como nós sabemos, parábola é uma narrativa em sentido figurado, uma história simbólica, não é? Que normalmente traz um ensinamento moral e permite àquele que está ouvindo tirar uma conclusão por si mesmo. Então, a parábola é uma história simbólica que não traz uma conclusão fechada, né? É uma conclusão que é tirada por aquele que ouve por si mesmo, né? E Jesus diz mais ou menos assim: quando vocês forem convidados para um banquete, não ocupem o primeiro lugar, o lugar de honra, para que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vocês, o anfitrião não venha lhes dizer: deem seu lugar a este. E vocês sejam constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando forem convidados, vocês devem se instalar no último lugar, para que, quando o anfitrião chegar, lhes diga: meu amigo, venha mais para cima, ou seja, para os lugares de honra. Isso então, diz Jesus, será para vocês um motivo de honra, de admiração diante de todos os que estiverem à mesa com vocês. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado,
e todo aquele que se abaixa será elevado. No item 6 do capítulo, Allan Kardec tece comentários a respeito dessa passagem evangélica. Ele começa dizendo que Jesus não se cansa de apresentar a humildade como condição essencial da verdadeira felicidade. E, de fato, Jesus ensina a humildade e age com humildade durante toda a sua trajetória terrena. Nós vamos aqui citar apenas 2 exemplos disso. O primeiro, como nós sabemos, Jesus nasceu na cidade de Belém, na Palestina, que na época era uma região muito simples e estava sob o domínio do Império Romano. Maria e José moravam em Nazaré quando César, o imperador romano, determinou a realização de um recenseamento, o que obrigava os habitantes de cada cidade retornarem à sua cidade de origem. José era natural de Belém e assim ele e Maria, que estava já em avançado estado de gravidez, viajaram por aproximadamente 200 quilômetros de Nazaré para Belém a pé e se utilizando de um jumento. E no momento em que Jesus estava prestes a nascer, eles tiveram que se acomodar num estábulo, porque não havia lugar para eles na hospedaria do local onde eles estavam. Então, Jesus nasceu em um estábulo. E o berço em que Jesus foi colocado era uma manjedoura, que era o lugar em que os animais se alimentavam. Como já disseram antes, não é? Jesus foi tão grande que dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele poderia ter encarnado entre nós como um grande rei ou um grande imperador e nascido num palácio, mas não. Talvez possamos considerar essa escolha, tanto do local como das circunstâncias do seu nascimento, como sendo a primeira grande lição de humildade que ele nos ofereceu. O outro exemplo que queremos citar ocorre já no final da sua trajetória terrena, mais especificamente durante a última ceia com os seus discípulos. No livro Candeias na Noite Escura, esse livro que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, Hermínio Miranda descreve essa passagem dizendo que Jesus ainda tinha muito o que dizer e ensinar, mas a sua tarefa estava chegando ao fim. Naquele momento, a lição tinha que ser simples e externada com imagens e expressões descomplicadas, quase infantis. Seus discípulos estariam livres do orgulho? Escapariam ao doce e perigoso cântico da vaidade? Sim, diz ele, havia o risco, porque eram humanos, muito humanos, profundamente humanos. Como implantar no íntimo deles para sempre a lição da humildade? A palavra não bastava, porque a palavra se esquece no momento seguinte. E ele, Jesus, não estaria mais presente para repeti-la. Era preciso deixar uma lição inesquecível, exemplificada, dramatizada, cuja cena jamais se apagasse da memória. Então, na última ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ao final, ele voltou ao seu lugar à mesa e só então revelou o sentido do seu gesto. Jesus disse mais ou menos assim: compreendem o que acabo de fazer com vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu o sou. Pois se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Dei a vocês um exemplo, para que também façam como fiz com vocês.
Em verdade lhes digo, o servo não é mais que o Senhor, nem o enviado mais que aquele que o envia. Então, aqui o servo não é mais que o Senhor, ele está, na verdade, se referindo aos seus discípulos, não é? Que não são mais do que ele. E nem o enviado é mais que aquele que o envia. Aqui ele faz uma referência a ele próprio, porque ele foi enviado por Deus. Então, nem ele, que foi enviado por Deus, é mais do que Deus. E Hermínio Miranda conclui dizendo: a lição é sutil, porque humildade não é sinônimo de subserviência, de bajulação, de servilismo. O Cristo de Deus, ajoelhado ao chão, lavando os pés de seus amigos, não é servil nem bajulador, é humilde, porque a grandeza dispensa o orgulho. O orgulho, diz Hermínio Miranda, só existe quando queremos ser o que não somos. E Allan Kardec prossegue nos seus comentários, dizendo que o Espiritismo comprova essa afirmativa de Jesus. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Porque o Espiritismo nos mostra a realidade com que os espíritos se deparam no plano espiritual após a sua desencarnação. Aqueles que eram muitas vezes pequenos na Terra passam a ocupar a posição de grandes no mundo dos espíritos. E muitas vezes aqueles que eram os maiores e mais poderosos na Terra passam a ocupar a posição de bem pequenos. E o que será que vai determinar a posição baixa ou elevada que o espírito vai ocupar no seu retorno ao plano espiritual? As virtudes, que são patrimônio do espírito, e ele as leva consigo onde quer que esteja. Podemos dizer, portanto, que as virtudes são a verdadeira grandeza do espírito. Agora, se o espírito, em sua trajetória terrena, acumula riqueza, títulos, glória, nobreza, mas não adquire nenhuma virtude e, pelo contrário, cultiva o orgulho e o egoísmo, não vai conseguir uma posição elevada no seu retorno ao plano espiritual. Porque toda a grandeza terrena, os valores materiais, ficam na terra. Quando nós desencarnamos, nós não levamos nada disso. Porque, além de não se conseguir levar nada disso para a vida espiritual, no mundo dos espíritos, nada disso tem valor. Na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec apresenta muitos depoimentos de espíritos sobre sua situação após a morte do corpo físico. E ele organizou esses depoimentos em 7 grupos. E aqui nós fazemos um convite para a leitura de alguns depoimentos que ilustram muito bem o que nós estamos estudando. Infelizmente, por limitações de tempo, nós não poderíamos resumir, nem mesmo ler, muito menos, não é? Ler todos esses depoimentos, porque são muito ricos em detalhes e são preciosos mesmo, né? Então, fica aqui um convite para a leitura, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. E então os depoimentos estão em grupos, não é? E no grupo dos espíritos felizes, que está no capítulo 2, nós destacamos então o depoimento de 3 espíritos. O primeiro, Samuel Felipe. O segundo, Bernardin. E o terceiro, Victor Lebuffre, que são espíritos que suportaram com paciência e resignação o infortúnio de uma existência cheia de dificuldades e de humilhações. E ali nós ficamos sabendo como é que foi todo esse processo de retorno ao plano espiritual desses espíritos. E no grupo dos espíritos sofredores, que está no capítulo 4,
nós destacamos dois depoimentos, o do espírito Príncipe Ouran e de Lisbeth, que são espíritos que foram dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, esses exemplos, todos esses 5, né, exemplos que nós citamos, são extremamente enriquecedores. Eu acho que vale mesmo a pena a gente ler, né? Então, voltando ao item 6 do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz ainda que o Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que ocuparam as mais elevadas posições numa existência descem, em uma existência posterior, às mais ínfimas condições, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. E o que ele quer dizer com isso? O Espiritismo nos revela que Deus cria o espírito simples e ignorante. E o espírito passa por encarnações sucessivas até chegar à perfeição. Se ocupar uma posição elevada numa existência, mas for dominado pelo orgulho e pela ambição, o espírito ocupará a mais inferior posição numa existência posterior. E Allan Kardec conclui nos aconselhando: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem procureis vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. E aqui nós poderíamos perguntar: será que isso então seria um castigo de Deus? Não. Isso seria uma medida pedagógica de Deus, para que nós nos libertemos de uma ilusão. Porque o orgulhoso, ele se sente superior aos outros, nutre um sentimento de desdém em relação aos outros. Julga que os outros são inferiores a ele. Mas isso tudo é um equívoco, é uma ilusão. E a doutrina espírita nos revelou que Deus é soberanamente justo e bom. E além disso, que Deus detém a inteligência suprema e possui também um amor infinito por todos nós. E quem ama, educa. Então, quando nos iludimos, temos necessidade de nos desiludirmos. Chico Xavier já disse, não é? A desilusão é a visita da verdade. Portanto, que possamos confiar sempre no nosso Pai Celeste, que nos ama e age permanentemente em nosso favor, em favor do nosso crescimento e da nossa purificação espiritual. A esta altura, é possível que nós já estejamos convencidos da necessidade de combatermos o orgulho e de cultivarmos a humildade de coração. Mas aí poderíamos perguntar: será que é fácil fazer isso? Não, não é fácil, mas é possível. Como? Talvez, vamos arriscar, né? Talvez possamos começar usando a nossa razão, o nosso raciocínio. Jesus disse: o servo não é mais que o Senhor, nem o enviado mais que aquele que o envia. Isso significa que há espíritos que são superiores a nós na escala evolutiva. Nós ainda estamos, assim, num patamar bem inferior na escala evolutiva. Então, há espíritos que são superiores a nós na escala evolutiva. E quanto mais superior é o espírito, menos sentimento de superioridade ele tem. E sua humildade é cada vez maior. Significa também que, mesmo quando alcançarmos a nossa destinação final, que é a perfeição relativa de espíritos puros, ainda assim seremos inferiores a Deus. No livro Pensamento e Vida, também editado pela Federação Espírita Brasileira, o benfeitor Emmanuel diz que, no fundo,
A humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E agora um outro ponto que nós podemos considerar, que Deus é onipotente. A doutrina espírita nos revela isso nos atributos da divindade, né? Está no Livro dos Espíritos, logo no início. Que Deus é onipotente, ou seja, tem o poder supremo, o poder absoluto, um poder ilimitado. E todos nós estamos subordinados à sua vontade, que é sempre sábia, justa, misericordiosa, amorosa, mas estamos subordinados sempre à sua vontade. E no livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos dá um conselho, ele diz: sempre que nos vejamos inclinados a nos envaidecer por alguma coisa, devemos nos lembrar que estamos inevitavelmente ligados à vida de Deus, que pode rearticular, refundir, refazer ou modificar tudo em benefício da nossa própria vida. Então, vamos chegando ao final do nosso estudo, vibrando, né, pelo nosso planeta, vibrando por todos os nossos irmãos e humanidade, e que possamos nos esforçar para desenvolver a virtude da humildade, reconhecendo a autoridade e a sabedoria de Deus. E reconhecendo também o nosso semelhante como alguém que, como nós, também está lutando pelo seu progresso espiritual. Estejamos em paz e que a serenidade e o amor de Jesus possam nos envolver hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção.